Gênesis 24, versículo 59. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares. Está falando sobre ela ter muitos filhos, e que esses filhos sejam tantos que se tornem milhares de milhares. Essa bênção que a família dela ministra sobre ela é a mesma bênção que Deus ministrou sobre o primeiro casal, sobre Adão e Eva, dizendo: crescei, multiplicai e enchei a terra. Porque esse é o propósito de Deus, que o homem cresça, quer dizer, que ele seja fértil, que ele se multiplique e que se torne milhares de milhares, que encham a terra. Então a bênção de Deus, ao criar a terra, em seguida ao criar o homem, a bênção de Deus é para que o homem se multiplique, para que o homem seja fértil, para que o homem se torne milhares de milhares e conquiste as cidades dos seus inimigos. Deus quer uma igreja que seja fértil. Deus não quer uma igreja estéril. Deus quer uma igreja que gere vidas. Deus nos chamou para sermos dele, para sermos a sua noiva e a sua esposa, para gerarmos filhos para Deus. Então você, individualmente, é um membro da igreja. Você faz parte do corpo coletivo de Cristo. Nós fazemos parte da noiva. E Ele nos escolheu para gerarmos vida. Amém? Deus Ele quer ter milhares de milhares e milhões de filhos. E Ele espera de nós que nós cresçamos, que nós nos multipliquemos, que nós geremos filhos para Deus, filhos na fé. Nós precisamos ser aqueles que geram filhos na fé para Deus. O apóstolo Paulo, ele teve muitos filhos na fé. Ele estabeleceu muitas igrejas em diversos lugares, em diversas regiões e países. Ele gerou filhos para Deus. Ele ganhou esta visão, que é crescer, se multiplicar, como diz a palavra aqui. Você cresça, minha irmã, e que você se torne milhares de milhares, e que a sua posteridade domine as cidades, conquiste as cidades dos seus inimigos. Deus quer que você conquiste as cidades dos seus inimigos. Amém? Nós precisamos gerar vidas para Deus. Nós precisamos evangelizar, precisamos pregar o evangelho, precisamos orar pelas pessoas. Como que você vai ser um pregador? Como que você vai ter ousadia para pregar o evangelho? Você adquire essa ousadia no altar da oração. Começa-se a pregar o evangelho no altar da oração. Se você não tem um altar de oração, você não consegue pregar o evangelho, porque o evangelho é pregado com ousadia. O evangelho é pregado com poder, com autoridade. Se você não tiver esse poder e essa autoridade, você não vai conseguir se dirigir a palavra a quem quer que seja, porque você vai ter medo, você vai ter temor. Você vai pensar que aquela pessoa possa resistir à sua palavra, quem sabe virar a cara para você, virar o rosto para você, não é mesmo? Então você precisa gerar vidas no altar da oração. É lá que você é revestido de poder, é lá que você é revestido de autoridade, é lá que você é revestido da unção de Deus, para que você possa gerar filhos para Deus. Existe uma preparação para se gerar filhos para Deus, e essa preparação é o altar da
oração. Desde quarta-feira eu tenho exortado os irmãos. Exortar significa falar duramente. E eu tenho também admoestado, que quer dizer aconselhar, motivar, impulsionar e dizer: vamos, meu irmão, caminhemos, porque nós precisamos primeiramente orar para que o Espírito desça sobre nós, para que a unção de Deus venha sobre nós, para que a graça de Deus venha sobre nós, para que a sabedoria do alto venha sobre nós, que nós tenhamos as palavras adequadas para falar a cada pessoa com quem contatamos. Nós temos contato com muitas pessoas durante o dia, e há muitas dessas pessoas que precisam de uma palavra de Deus, que precisam de uma direção de Deus para a sua vida, e de repente aquela pessoa, ela começa a desabafar com você, e ela precisa de algo de Deus para a sua vida, e você às vezes ignora isso, porque você não está revestido do poder de Deus, da graça de Deus, porque você não tem um altar de oração. Nós, para gerarmos vida, nós precisamos do altar da oração, amém? Quando Rebeca, ela estava gerando aquelas crianças, e aquelas crianças brigavam no seu ventre, e ela, sem entender o que estava acontecendo, o que ela fez? Ela orou: Senhor, eu estou gerando vidas, mas está difícil, o que está acontecendo comigo? E Deus então foi dando a direção, e Deus começou a revelar a ela todas as coisas, amém? Então nós precisamos, para nos multiplicarmos, para crescermos, para gerarmos filhos na fé, nós precisamos do altar da oração. Você tem que ter um altar na sua vida. O altar na nossa vida não é uma vez por semana. O altar na nossa vida não é uma reunião de oração na sexta-feira. O altar que Deus quer que seja levantado na nossa vida é um altar diário. Você precisa de Deus diariamente. Você precisa de Deus todos os dias. E portanto, você precisa e deve levantar um altar diário. Você precisa ter um momento em que você possa falar com Deus, e no qual também Deus possa falar com você. Esse é o altar que Deus quer que você levante todos os dias na sua vida. O mundo e Satanás trabalham contra as promessas de Deus. Havia uma promessa de Deus para Isaac. Ele é o filho da promessa. Deus disse que de Isaac faria uma posteridade inumerável para Abraão, que seria semelhante em número à areia da praia do mar e semelhante às estrelas que há no céu. Assim será a tua posteridade. Então Deus tinha promessas extraordinárias para Isaac. Isaac era o filho da promessa. Agora Isaac se casa aos 40 anos. Se passaram 5 anos, nada aconteceu. Se passaram 10 anos, nada aconteceu. Se passaram 15 anos, nada aconteceu. Se passaram 20 anos e nada aconteceu. Isaac já tinha 60 anos e nenhum filho. Aí a palavra diz, no verso 21, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Até então, Isaac não havia orado para gerar filhos. Mas 20 anos se passaram, e Isaac e Rebeca carregavam o opróbrio, que quer dizer a vergonha de não ter filhos. Mas por que eles estavam casados há 20 anos e não geravam filhos? Faltava algo em suas vidas.
faltava pedir o auxílio do Senhor. Faltava orar. Senhor, eu oro em favor de Rebeca para que ela tenha filhos e que os seus filhos se tornem milhares de milhares. Amém? É aqui que está o segredo, amados. Nós só geraremos filhos na fé para Deus se nós orarmos, se nós clamarmos a Ele para que Ele tenha misericórdia de nós e tire a nossa vergonha e tire a nossa esterilidade e nos dê graça, e nos dê autoridade, e nos dê poder para gerar filhos para Deus. Amém? Nós somos a igreja do Senhor e nós, hoje, o nosso principal propósito de estarmos na terra é gerarmos filhos na fé para Deus. E se não geramos, é porque estamos inativos. É porque não estamos orando, é porque não temos um altar de oração para clamar e pedir a misericórdia do Senhor, para que tire a nossa vergonha, para que quebre a maldição de esterilidade sobre a nossa vida. Precisamos gerar filhos na fé para Deus. Lá no tribunal de Cristo, Ele vai julgar o nosso proceder. Ele vai julgar o andar dos santos, o modo como eles viveram, o modo como eles se comportaram, se foram estéreis ou se foram férteis, se produziram, se cresceram, se tornaram milhares de milhares. E alguns vão chegar diante dele e ele vai perguntar: quantos filhos você trouxe para mim? E você vai dizer: Senhor, só 2 ou 3. Ou nenhum. Quantos filhos você está gerando para Deus? Comece a gerar filhos no altar da oração. Comece a dizer: Senhor, eu não quero ser estéril. Esse ano de 2014, Senhor, eu não gerei nenhum filho para o Senhor. Uma mulher gera filhos uma vez por ano. Ela tem essa capacidade de gerar um filho por ano. E nós temos, na nossa individualidade, que gerar pelo menos um filho para Deus durante um ano. Será que vamos fechar o ano de 2014 e vamos dizer: Senhor, eu não gerei nenhum filho para Ti esse ano. Eu fui estéril esse ano. Eu não gerei sequer um filho. O Senhor te deu 365 dias e você não gerou um filho sequer. Isso é esterilidade. Isso é inatividade. Algo está errado conosco. E o que está errado conosco é que não temos um altar de oração, como Isaac levantou o altar de oração aqui. E Isaac orou ao Senhor, intercedeu por sua mulher, e ambos tiveram filhos, que se tornaram milhares de milhares e milhões de milhões. Amém? Irmãos, Deus quer isso para nós. A razão da igreja permanecer na terra é para gerar filhos. Não é para nos reunirmos aqui apenas. Reunir aqui é orar como Isaac. Reunir aqui é para levantar o altar. Mas lá fora, nós temos que gerar vidas. Isaac foi resistido pelo inimigo durante 20 anos. E só então foi despertado a levantar o altar da oração. Quem sabe você tenha sido resistido pelo inimigo até aqui. Até aqui o inimigo tem travado a sua vida, o inimigo tem neutralizado a sua vida, o inimigo tem te impedido de gerar vidas para Deus. Mas você tem que ter uma reação, e essa reação é parte de nós. O inimigo pode te resistir a gerar filhos, mas ele não pode te resistir de levantar o altar da oração. Ele não pode, ele não tem poder. Esse caminho está aberto para
Senhor abriu um novo e vivo caminho através do véu, para que nós cheguemos à presença de Deus. Amém. Os homens no Antigo Testamento não poderiam entrar na presença de Deus, porque havia um véu. Só o sumo sacerdote podia entrar lá, mas pelo sangue de Jesus, pelo sangue dessa mesa, ele abriu um caminho, e esse caminho está aberto, como ele disse em Apocalipse: eis que eu abro uma porta, e essa porta está aberta para a sua vida, e ninguém pode fechá-la. A porta que ele abriu, o caminho que ele abriu para mim e para você, ninguém pode fechá-la, nem mesmo Satanás pode intervir e fechar essa porta e impedir que você chegue à presença de Deus. Ninguém, nada pode impedir, apenas depende de um posicionamento seu. Dizer: eu vou levantar o meu altar, e eu vou me direcionar a Deus, porque eu quero gerar filhos para Deus. Rebeca, ela teve a visão do propósito de Deus. Deus nos dá a visão do propósito que Ele tem para a sua vida. O que Ele quer para a sua vida, Deus te revela. Agora nós precisamos ir para o altar da oração, para você ter percepção espiritual, para você ter sensibilidade espiritual, para entender o que Deus está falando e o que Deus está fazendo na sua vida. É só no altar da oração que você vai perceber a ação de Deus em seu favor. É só no altar da oração que você vai ter a sensibilidade espiritual de compreender o projeto de Deus para a sua vida. Talvez até o momento você não tenha entendido o que Deus tem para você, qual é o seu ministério, qual é a sua função na igreja, o que Deus quer de você. Deus quer que você fique sentado no banco para sempre, 10 anos, 20 anos, quanto tempo? Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem algo para você, mas você precisa ir para o altar da oração, para que você tenha sensibilidade espiritual, para você compreender o que Deus quer de você. Então Rebeca começou a gerar. Sua barriga estava enorme, e a sua barriga se retorcia de um lado para o outro, como que se houvesse uma briga ali dentro da sua barriga, tá certo? Como se houvesse uma briga ali. E ela vai para a presença do Senhor, ela vai para o altar novamente, e ela ora. A palavra diz que ela foi, consultou o Senhor. Verso 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Aí ela foi consultar o Senhor, e o Senhor disse: olha, tem 2 nações dentro do seu ventre, tem 2 homens dentro do seu ventre. Naquele tempo não tinha ultrassonografia, para ela ver que tinha 2 crianças ali. Mas ela foi para a presença do Senhor. Às vezes as coisas estão obscuras, às vezes as coisas estão ocultas, e você não as compreende. E ele revelou que ela tinha 2 filhos, e que o que ia nascer primeiro não seria o maior, que o que nascesse em segundo lugar que seria o maior. Ela foi, Deus revelou que ela tinha 2 filhos, Deus revelou que o segundo é que seria o primeiro, porque o primeiro filho era o primogênito, o primeiro filho era o que herdava a promessa, o primeiro filho é que herdava os bens do pai. E Deus disse para ela: o seu segundo filho é que vai herdar a promessa de Deus, o seu segundo filho. E quando ela percebeu que Isaac já estava em alta idade, em avançada idade, ela preparou um jantar para ele, para que ele abençoasse Jacó, no lugar de Esaú. Esaú havia saído para o campo, para caçar, ele era um caçador, e Rebeca se antecipou, porque ela tinha a visão de Deus. Deus havia revelado para ela o propósito que ele tinha. E então Jacó
foi levado até a presença do seu pai. E ali ele foi abençoado pelo seu pai. Porque a sua mãe tinha um altar de oração. E ela entendeu o propósito de Deus. Ela gerou filhos e direcionou esses filhos para o projeto de Deus. Amém? Então nós somos aqueles que temos que gerar filhos para Deus e encaminhá-los para as promessas de Deus, para a vontade de Deus. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro. É interessante algo. Quando Esaú ficou sabendo que o seu pai havia abençoado Jacó, e que agora Jacó que era o herdeiro das promessas, e que Jacó que assumira a posição de primogênito, quando ele viu que a bênção de Deus estava sobre Jacó, ele ficou furioso. E ele planejou no seu coração matar Jacó. Então eles chamaram Jacó. E Isaac abençoou Jacó, dizendo: olha, que o Deus Todo-Poderoso seja com você. Que Ele te abençoe. Que Ele te multiplique. Que Ele te abençoe sobremaneira. Amém? E é interessante que Jacó e Rebeca enviam seu filho para Padã-Arã. Onde é Padã-Arã? É de onde Abraão veio. Padã-Arã representa o mundo idólatra, o mundo materialista. Às vezes os nossos filhos vão lá para o mundo. Jacó, ele teve essa experiência. Aliás, Isaac teve essa experiência de ver que o seu filho estava retrocedendo, de ver que o seu filho estava voltando para a terra dos seus antepassados, lá de onde foram chamados, de onde foram tirados, para uma terra que manda leite e mel, para uma terra de promessas, para uma terra de salvação, de libertação. E agora ele se via com o coração por demais apertado, porque o seu filho estava retrocedendo, o seu filho estava voltando para o mundo. Mas Deus disse para Jacó: eu estou ao seu lado, você faz parte da semente santa, você faz parte da promessa de Deus, e eu estarei com você, e eu te trarei de volta, porque a promessa e a bênção está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Há uma promessa sobre a casa daqueles que seguem o Senhor. E a promessa é que o Senhor vai trazer de volta toda a nossa semente. A nossa semente pode até ir para o mundo por circunstâncias, mas o Senhor vai trazer de volta, porque Ele prometeu, porque a nossa semente é santa, porque a nossa casa é santa, porque sobre nós repousa uma bênção de promessa. Amém. E Deus vai cumprir a sua promessa, e Deus estará sempre ao nosso lado. E Deus estará sempre ao lado dos nossos filhos, mesmo que eles estejam lá no mundo, mesmo que eles estejam lá no meio do mundo de idolatria, de materialismo. Deus estará ao lado deles para conservá-los, para protegê-los. E como Ele disse que traria Jacó de volta, Ele vai ser aquele que vai trazer de volta, não é você, é Ele que vai trazer de volta toda a sua semente. Portanto, esteja debaixo da promessa. Portanto, esteja debaixo da bênção de Deus. Não se arrede da bênção de Deus. Amém? E Deus vai abençoar a sua semente. Deus vai trazer a sua semente de volta para Ele. 20 anos depois, ele retorna à casa da promessa e dá continuidade ao mover de Deus. E ele gera 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel.
E as 12 tribos de Israel se multiplicaram de tal modo que encheu a terra. Amém? Amém. Porque a promessa, a bênção de Deus, as promessas de Deus não falham sobre as nossas vidas. Irmãos, nós somos filhos na fé de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó são nossos pais na fé. Eles viveram um tempo que não havia lei, não havia essa palavra. Eles andavam pela fé, eles serviam a Deus pela fé. E nós fomos chamados para ser filhos de Abraão pela fé. E nós queremos conquistar os espaços dos nossos inimigos. Nós queremos conquistar os terrenos dos inimigos de Deus. Nós precisamos ser desbravadores e estar na posição certa. Amém, irmãos? Estar na posição certa. Estar no mover certo. Levantar o altar, orar, buscar o Senhor. E você vai se multiplicar. E você vai ser um conquistador de cidades. Amém.